Flamengo chegou de Buenos Aires e se reapresentou com a volta... Aliás, é verdade, isso aí. Se reapresentou com Davi Luiz e Rodrigo Caio voltando aos treinos, né? A dupla que não foi para Buenos Aires. Por isso que eu acho que eu me equivoquei ao falar que o Flamengo chegou da Argentina. Certamente já chegou, né? Mas eu não sei se treinaram hoje. Treinaram. Cebolinha, Bruno Henrique. Então, é isso aí. Voltaram da Argentina e o Flamengo treinou, se reapresentou, não teve folga no dia seguinte, né? E com retornos de Davi Luiz, cadê a fotinha que eu separei aqui? Ó? De Davi Luiz, que treinou normalmente aí, ó, Marinho também do lado. E o Rodrigo Caio e o Cebolinha ali do lado também. Ou seja, os dois zagueiros retornando após serem cortados da viagem da delegação para Buenos Aires para enfrentar o Racing, Rafael Smith. A pergunta que fica para o futuro, né? A dupla agora deve estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Confirmando o retorno dos dois zagueiros, a lista de desfalque do Flamengo diminui, né, para 4 nomes, que ficam Felipe Luiz, Mateuzinho, Varela e Gerson. Todos estão em tratamento no departamento médico. Com o retorno dos dois, Rafael, você imagina algum voltando já de titular para enfrentar o Atlético Paranaense? Como é que você prevê isso aí? Porra, pior que eu imagino, cara. Eu não acho que talvez seja a melhor escolha, mas dentro de uma coerência do que o Sampaoli está fazendo, eu temo que ele volte com o Davi Luiz jogando como esse zagueiro mais centralizado. É lógico que nunca é bom você ter jogadores contundidos, é sempre bom você ter todas as opções possíveis, até para que esses jogadores possam ter chance de recuperar o melhor futebol deles. Foram 2 jogadores que já conseguiram jogar muito bem pelo Flamengo, tanto o Davi Luiz quanto o Rodrigo Caio. O Davi Luiz parece que vive uma fase muito ruim tecnicamente, e o Rodrigo Caio sempre às voltas com contusões. Eu gostaria de ver outros jogadores sendo testados na posição. O Arthur até chegou a citar um possível jogo do Pulgar, jogando de zagueiro. Eu acho que serve por características que ele tem, e às vezes serve como uma improvisação quando todo mundo está mal. Não é muito diferente do que fez o Rogério Ceni, quando nenhum zagueiro do Flamengo conseguia jogar bem. A gente tinha Bruno Viana não jogando nada, Gustavo Henrique errando nos momentos mais cruciais. Gustavo Henrique jogava bem 88 minutos. No minuto 89, ele fazia uma cagada. Léo Pereira. O Léo Pereira, que é o contrário desse que vocês veem hoje, que não jogava nada, ele foi meter o Arão ali de zagueiro e foi campeão brasileiro. Você pode ter a restrição que você quiser, mas o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, eu acho que valeria sim testar o Pulgar, obviamente, caso ele tenha condições de jogo, mas eu enxergo uma volta do Davi Luiz ao time titular. O Rodrigo Caio não. Infelizmente, né, cara, o Flamengo às voltas aí com contusões, né? Não só contusões, mas o Bruno Henrique você vê que não está conseguindo jogar ainda. Inclusive o que justifica a entrada do Bruno Henrique, acho que até do Arrascaeta no último jogo, é o Sampaoli falando o seguinte: vou precisar desses caras aí para frente. Então eles vão ganhar jogo, porque em campo eles acabam não conseguindo desempenhar as funções dele, principalmente o Bruno Henrique, uma longa inatividade. Gerson, meu Deus do céu, cara, é muito azar pro Flamengo. O cara passou 5 meses, 4 meses, sem jogar nada no Flamengo. Chegou o Sampaoli, o Gerson voltou a jogar bola. Aí ele vai e contunde. Contunde quando? Às vésperas de um jogo duríssimo na Copa do Brasil. Não sei nem se ele vai conseguir fazer os 2 jogos. Mas pelo menos isso, cara. Pelo menos isso. Voltando 2 zagueiros e que a gente não tenha que torcer para uma eventual contusão para que um jogador que não está jogando bem saia. Tem um técnico ali para isso. Para dizer quem está jogando bem, quem está jogando mal, quem pode contribuir mais e quem pode contribuir menos. Eu fico feliz com a volta do Davi Luiz, mas eu acho que o Sampaoli devia pensar uma alternativa a ele. Acho que o Davi Luiz não tem conseguido jogar bem. Mas estou feliz pela volta deles. Principalmente do Rodrigo Caio, cara. Rodrigo Caio parece que foi uma pancada e tal, porque se é uma contusão de novo, coisa de joelho, muscular, pelo amor de Deus, né? Aí ia ficar difícil até psicológico. Não tem como falar que um retorno de deixar os jogadores disponíveis não é uma notícia boa, né? Acaba sendo, você tem o elenco à disposição do treinador. Agora, claro, né? Eu não gostaria de ver o Davi Luiz voltando a jogar de titular, velho.
Não gostaria, de verdade. E eu, inclusive, acho que isso não vai acontecer. É uma mistura de pensamento agora que, pelo amor de Deus, até eu buguei no que eu tô pensando. Porque, por um lado, eu acho que seria arriscado o Davi Luiz voltar de lesão jogando logo no gramado sintético lá do estádio do Atlético. Já acho que já seria o primeiro risco. Por outro lado, é um jogo fora de casa. E o Sampaoli escala o seu time de acordo com o adversário. Esse cara vai meter 3 zagueiros e 3 volantes, viado. Quem seriam os 3 zagueiros? Será que você acha que ele vai meter o Pulgar de volante de zagueiro de cara? Não vai. Não vai. Não vai. Só se ele for muito macho. Só se ele for muito macho e nem 3 volantes para isso ele tem. Mas eu imagino, de novo, ele entrando com o Thiago Maia, Vidal. De novo. Na verdade, Davi Luiz não estava machucado, ele estava sendo poupado. Não lembro, não posso concordar nem discordar. Rafa, o que você imagina, Rafa? Sei lá. Cara, a minha dúvida é a seguinte: 3 zagueiros, você falou, né? 3 zagueiros. 2 alas, 3 volantes e Pedro e Gabigol? Sem lateral? Não, os dois alas, né? Tô pensando, por exemplo, aí com Lucas e Wesley. Entendi. 3 zagueiros. Se você joga com 3 volantes, teoricamente você não tem nenhum meia. A não ser que você sacrifique o Gabigol, por exemplo. Tira o Gabigol e bota 3 volantes, Arrascaeta e Pedro. Com os 2 alas. Eu acho que ele volta para os 3 zagueiros dele. Ele volta para os 3 zagueiros dele. Acho que é a linha mestra de trabalho. Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Concordo. Eu acho que ele vai. E eu te digo mais, se for para arriscar, eu acho que ele vai meter um Flamengo sem Wesley. Tá, mas aí a pergunta que não quer calar. Com o Marinho? Com o Marinho? Aí é foda. Vamos ver. Eu tô curioso para saber o que ele vai fazer.